Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo monólogo sobre cerâmicas. E aqui iremos falar um pouco das cerâmicas à base de silicato. Bom, como já pegamos costume desde o monólogo anterior, vamos iniciar o tópico com as definições, que serão abordadas e utilizadas ao longo desse vídeo. As definições que vamos utilizar são basicamente para nós descrevermos melhor uma estrutura de vidro. E principalmente a primeira delas vai ser mais abordada no segundo tópico do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. A sílica. Sílica é o silicato mais simples de todos e ele tem a forma SiO2, sendo que silicato é todo ânion composto por SiO4 Também vamos utilizar a definição de formadores, modificadores e intermediários de rede. Os formadores são os materiais que têm tanto forma vítrea quanto forma cristalina. E spoiler para você, sílica é um formador de rede. Temos os modificadores, que são óxidos cujos cátions são incorporados à rede, e isso será abordado com mais profundidade mais à frente, e vão garantir neutralidade e estabilidade para a molécula. Como vamos falar sobre vidros, já vou dizer para vocês. É o caso, por exemplo, do óxido de cálcio e do óxido de sódio, que são incorporados à rede do vidro, para garantir uma nova propriedade também, melhor alguma característica do material. Os intermediários de rede, por outro lado, são óxidos que vão substituir o silício na rede e, dessa maneira, vão estabilizá-la. Além disso, outro assunto que será abordado aqui será a desvitrificação, que é, na verdade, o tratamento térmico a altas temperaturas que faz com que o vidro perca essa característica tão peculiar dele, que é o fato dele ser um material amorfo. Bom, o segundo tópico aqui, como mencionado anteriormente, vai ser a sílica. Vamos falar um pouco sobre ela. Ela é um material estável, neutro e que possui três formas polimórficas: o quartzo, a cristobalita e a tridimita. Essas estruturas dela são complicadas e abertas, o que contribui para que a sua densidade seja uma densidade bem baixa. Por que essa estrutura é dessa maneira? Bom, a estrutura do silicato, ele é uma forma tetraédrica em que, em todos os vértices do tetraedro, nós vamos ter um oxigênio e no centro dele a gente vai ter um átomo de silício. O que é a sílica no final das contas? É basicamente vários silicatos um ao lado do outro. E o que acontece? Essas estruturas elas começam a se repelir, porque a carga negativa delas é muito forte. Então, é difícil formar uma estrutura compacta. As estruturas normalmente são bem abertas e normalmente elas estão sempre em posições muito distintas. Por isso que a estrutura dela é complicada e aberta. Como ela se organiza dessa maneira, com tetraedros espaçados, ela então possui uma densidade muito baixa. Além disso, a sílica possui uma forma vítrea, que é chamada de sílica fundida, e essa forma possui um alto grau de aleatoriedade. Então, como ela possui tanto a forma vítrea quanto a forma cristalina, ela é um formador de rede e é aplicado na formação de vidro inorgânico comum, que será o tópico abordado mais à frente e com maior profundidade. Aqui a gente está dando só uma breve introdução em tudo que vai envolver, todo o contexto que envolve a formação de um vidro e o que é um vidro. Tenham paciência, a gente vai chegar lá. Bom, mas o vidro não é a única aplicação das cerâmicas à base de silicato. A estrutura química dessas moléculas, desses materiais, elas se dividem em vários tipos. E aí a gente vai tratar dois deles, que são os silicatos simples e os silicatos em camadas. Os simples são formados por tetraedros isolados, como é o caso do silicato de magnésio, em que todos os tetraedros eles vão ter sim uma certa ligação entre eles, mas vai ser uma ligação fraca, formada simplesmente pela interação do magnésio de uma molécula com o oxigênio da molécula que está imediatamente ao lado dele. Já em camada, a estrutura é um pouquinho diferente. Nós vamos ter três oxigênios compartilhados em cada tetraedro e uma estrutura de repetição que vai estar sempre ali na nossa camada, que é o SiO5 2-.
Esse tipo de estrutura de silicato é característico de argilas. E como é que se realizam as ligações entre essas camadas? Bom, a gente vai ter uma lâmina em cima e uma outra lâmina embaixo, em que essas lâminas são formadas basicamente por muitos átomos de silicato lá dentro. A ligação entre as lâminas vai ser uma ligação de Van der Waals, ou seja, uma interação fraca. Já as interações dentro da lâmina vão ser interações extremamente fortes, causadas justamente por esse entrelaçamento entre as moléculas que a compõem. É o caso, por exemplo, da caulinita, e que, se vocês resolverem pesquisar, eu ia gostar que me falassem como que isso vai ser a estrutura de cada lâmina da caulinita. Muito bem. Agora, finalmente, sem mais delongas, vamos começar a falar de vidros. Os vidros, de maneira geral, são compostos de sílica fundida e óxidos modificadores. Lembrando que os modificadores são aqueles que são absorvidos pela nossa estrutura de rede e não substituem os átomos de silício que ali estão. E alguns óxidos costumam ser utilizados porque conferem ao nosso vidro as propriedades desejadas para cada modelamento ou necessidade da fabricação daquele vidro. Normalmente são utilizados o óxido de bório, porque ele diminui a temperatura de amolecimento e a expansão térmica do nosso vidro. O óxido de magnésio, porque ele evita a desvitrificação. A alumina, porque aumenta a durabilidade. E óxidos de sódio e cálcio, porque diminui a temperatura de amolecimento, que sai de 1600 graus Celsius para 730. Outra coisa interessante de falarmos sobre os vidros é o diagrama de volume por temperatura. Quando que a substância se torna um vidro, ou seja, se torna um material amorfo? Muito bem. Vamos dizer que a gente pega um vidro e a gente começa a esquentar. Quais são as transformações que esse vidro vai sofrer? Ele vai sair do vidro para entrar num estado de que ele é chamado de líquido superresfriado, e esse ponto vai ser chamado de ponto A. E depois do líquido superresfriado, se a gente continuar esquentando ele, vamos chegar até um estado líquido, e esse ponto vai ser chamado de ponto B. Esse ponto B, ele também é a temperatura de fusão do nosso material. E se, pegando ele do estado líquido, nós trouxermos ele para a temperatura de fusão e diminuirmos drasticamente o seu volume, essa substância deixa de formar um vidro para formar um cristal. Ou seja, ocorre a cristalização desse nosso material. Então vamos lá. Só para deixar claras as características do ponto A. No ponto A, ele vai sair do seu estado de vidro para o seu estado de líquido superresfriado. Essa temperatura não é a temperatura de fusão. Ela é chamada de temperatura de transição vítrea. No ponto B, o que acontece? Se a gente pega do líquido para o líquido superresfriado, nós veremos que tem um aumento da viscosidade do material. Esse estado de superresfriamento, ele é um estado pastoso e facilmente deformável. E é mais ou menos nessa faixa que ocorrem as operações que a gente consegue fazer no vidro. E é nessa temperatura também que ele é chamado de temperatura de fusão. Muito bem, por esse vídeo vai ser isso. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre cerâmicas à base de silicato, agora mais especificamente focando em vidros e em vidrocerâmicas. E eu resolvi cortar porque senão ia ficar muito longo e muito cansativo. Espero que tenha ajudado. Até logo!